Olá, bom dia, turminha do quinto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje nós vamos fechar a semana com a atividade digitada. Também ela é uma interpretação textual contextualizada com o assunto que nós estamos estudando, que é numeral. Hoje, na quinta-feira, vamos encerrar a semana devido termos trabalhado na segunda-feira, que foi o feriado, que foi também o desfile da escola. E na sexta-feira não terá aula, a tia não vai postar aula para dar um descanso também para vocês. Nós vamos retornar segunda-feira com a nossa programação normal. Vamos aí. A atividade de hoje nós vamos falar sobre a viagem à Lua. Quem foi esse que fez essa viagem à Lua? O que aconteceu nessa viagem? Do que iremos precisar compreender nesse texto? O que iremos buscar no texto para que as informações para que possamos fazer nossas atividades. Vamos nós. A tia vai ler aqui o texto, ele é um pequeno, mas que tem as atividades falando sobre os numerais. A viagem à Lua. No mundo da Lua. O século XX entrou para a história como o século em que o homem saiu da Terra e alcançou o espaço. Antes disso, o homem nunca tinha pensado em ir tão longe. No dia 16 de julho de 1969, a primeira espaçonave tripulada saiu da Terra a caminho da Lua. Depois desse evento, a forma de o homem entender o mundo e tudo que cerca nunca mais foi a mesma. O nome da espaçonave era Apolo 11 e alcançou a órbita terrestre após 11 minutos e o seu lançamento. A chegada ao destino aconteceu 4 dias depois e Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa experiência. Deve ter sido incrível, ou seja, a viagem à Lua. A viagem, quem nunca imaginou estar aqui na Terra e ter uma viagem à Lua ou uma viagem extraordinária. Já pensou? Você e sair da Terra e lá na Lua, porque para lá na Lua é na espaçonave. Vamos viajar no espaço. Ele foi conhecer um espaço, mundo diferente, tudo diferente. Tudo as coisas, como é no espaço, as coisas dele estavam tudo flutuando. É muito bem diferente do nosso cotidiano, da nossa rotina diária. Será que essa viagem foi boa para ele? Será o que aconteceu? Quais as coisas boas que ele teve? O que ele trouxe de aprendiz? Com certeza ele foi e lá teve alguma coisa que chamou a atenção para ele. Teve algum detalhe que é bem diferente daqui da nossa terra. Mas já na primeira questão da nossa atividade diz o seguinte: o numeral primeira tem como referência a espaço tripulante, a Terra ou a Lua? Será? Diz assim, vamos caçar onde está esse nome primeira no nosso texto para compreender o que vai dizer isso aí. O primeira está no segundo parágrafo do texto. Lá ele diz assim, no dia 16 de julho de 1969, a primeira espaçonave tripulante saiu da Terra a caminho da Lua. Então, essa primeira está relacionada a quem? A palavra primeira? A espaçonave, a Terra ou a Lua? No dia 16, a primeira espaçonave, ela está se referindo à espaçonave, que ele foi da Terra, ele foi para a Lua. Quem foi a primeira vez para a Lua? Foi essa espaçonave onde Neil estava dentro.
O numeral que compõe a frase "a chegada ao destino aconteceu 4 dias depois" e Armstrong exprime uma ordem numérica, uma quantidade certa ou uma quantidade fracionária. O numeral 4. O numeral 4 ele é classificado como numeral cardinal. É 1, 2, 3, 4. E eles exprimem quantidade exata. Se é uma quantidade exata, é uma ordem numérica? Não, não é ordem numérica. Por que não é ordem numérica? Não é ordem numérica porque o que indica ordem, posição e lugar são os numerais ordinais. E se é cardinal, ele é uma quantidade certa. Então, nós vamos marcar o segundo parênteses. Uma quantidade fracionária não é fracionária porque nós não estamos nos referindo a 1/3, metade, meio, 1/4, 1/5, 11 dozeavos. Ele passou quantos dias ele passou na Lua? Ele passou 4 dias. Por isso, se ele passou 4 dias, é uma quantidade certa. Terceira, no trecho, Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa experiência. O numeral destacado classifica como primeiro. Esse numeral primeiro, ele é fracionário, ele é ordinal ou ele é multiplicativo? Se ele foi o primeiro, se eu fui o primeiro, eu estou na frente de todos. Se ele foi o primeiro, ele é um numeral ordinal, porque está a ideia de ordem, posição. Quem foi a primeira pessoa a ir na Lua? Foi o Neil. Se ele foi o primeiro, então ele é um numeral ordinal. A quarta diz o seguinte: você vai descobrir o segredo. Tia Nayane, qual é o segredo? O segredo é, em todas as frases, tem o numeral. E o que é que a tia quer? Que você marque um X na classificação do numeral que está destacado. Nós temos os 4 tipos de numeral: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracional. Ordinal é 1, 2, 3, 4. Cardinal é 1, 2, 3, 4. Ordinal, que indica a ordem, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo. Fracionário, 1/3, meio, metade, tá bom? Vamos aí, primeira frase. Eudete tomou 2 sorvetes. Qual o numeral que está destacado aí? O numeral que está destacado aí é o 2. O 2, nós vamos fazer simplesmente um X. Nós vamos fazer o X no numeral cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. O número 2 é o numeral cardinal. Faz o X lá embaixo do nome cardinal. Iremos agora para a próxima frase. Jaina passou em terceiro lugar. Olha a posição que Jaina passou. Ela passou em qual posição? Terceiro. Terceiro é o numeral que está destacado. Então, vamos aí. Terceiro lugar é o numeral ordinal. Ela tinha primeiro, segundo e terceiro lugar e ela passou em terceiro. Próxima frase. Aline mora no 8º andar. 8º é o numeral que está destacado nessa frase. 8º é o numeral cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Ela mora no 8º andar. Então tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Ela tá, se eu vou na ordem, eu vou na sequência, ele é o numeral o quê? Ordinal. Próximo. Meu celular tem o dobro de funções a mais que o seu. Tem o numeral sublinhado aí? Sim. Aí tem o dobro. Dobro é um numeral o quê? Cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Dobro é um numeral multiplicativo. É dobro 2 vezes a mais. Dobro 2 vezes a mais. Lá a ideia de multiplicação. 2 vezes a mais do que o dele. Então, tem o dobro. Se o
o celular dele é o dobro, então é um numeral multiplicativo. Chupei 1/3 da laranja. Está sublinhado, ou seja, está destacado 1/3. 1/3 de quem? 1/3 da laranja. 1/3 ele é um numeral cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Esse 1/3 é um numeral multiplicativo ou ele é fracionário? Ele é um numeral fracionário, que é 1/3. Como é que se representa 1/3? 1/3. Pronto. Se ele fala de fração, ele é fracionário. Virando a nossa página da atividade, vamos encontrar a quinta questão. A quinta diz assim: escreva por extenso os numerais cardinais. Tem o 12, né? Nessa quinta é muito simples, é só colocarmos o nome dos numerais normalmente. O 12, 16, 50, 73. A sexta questão, nós vamos enumerar tem a primeira coluna com os nomes dos numerais e os numerais estão em negrito, e tem a segunda coluna que vai ter a classificação dos numerais. No número 1 diz assim: bebi meio litro de água. Meio ele é um numeral multiplicativo, fracionário, ordinal ou cardinal. Meio é metade. Meio, se é meio, ele é o quê? Fracionário. Eu tenho 8 lápis. Qual a quantia certa de lápis que eu tenho? 8, pois esse 8 é o numeral cardinal. Ganhei o dobro de você. Dobro, olha aí, dobro 2 vezes mais do que você. Se eu ganhei o dobro, ele é o quê? Multiplicativo. O segundo da fila sou eu, ó, posição. Segundo, ele é ordinal. Então a sequência ficou 3, 1, 4, 2. Terminamos a nossa tarefa de hoje falando sobre a interpretação textual e um pouco sobre o numeral. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Um bom descanso, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus nos permitir.